O Conselho Nacional da Educação aprovou as novas diretrizes curriculares para o ensino médio. Você vê agora os detalhes com Marília Ribeiro. Amplamente debatido no Congresso Nacional, o novo ensino médio passará a ser obrigatório em todo o país em 2026. A transição foi definida em resolução com as novas diretrizes que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. E a responsabilidade pela implementação ficará a cargo das redes de ensino e das escolas privadas. A lei que alterou o ensino médio estabeleceu a carga horária de 2.400 horas para matérias obrigatórias, que são as consideradas da base geral. Segundo o documento aprovado, a flexibilidade para a implementação busca atender à diversidade de realidades de cada rede de ensino. Com a implementação obrigatória apenas em 2026, a adaptação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deve acontecer até 2028. As novas diretrizes impactarão todos os alunos do ensino médio, das redes públicas e também das escolas privadas. São quase 8 milhões de estudantes, sendo mais de 80% em escolas estaduais. O projeto do novo ensino médio foi aprovado pelo Congresso Nacional no meio deste ano. Ele alterou a reforma do ensino médio que havia sido estabelecida em 2017 durante o governo de Michel Temer. A reforma do ex-presidente flexibilizou o currículo com a divisão em 2 blocos. Uma parte comum, em que todos os alunos estudam os mesmos conteúdos e disciplinas tradicionais. E outra dedicada a áreas de aprofundamento, que são chamados itinerários formativos. E quem vai conversar com a gente, explicar melhor sobre essas alterações, é a presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Já começo perguntando qual é a maior vantagem aí dessa nova lei para os estudantes. Bom dia. Bom dia, Elisângela, bom dia, Marcelo, um prazer falar com vocês. E especialmente num dia em que tantos jovens estão fazendo a segunda prova do Enem. É bom lembrar isso também para quem nos assiste. Sim, esse freio de arrumação, num certo sentido, foi necessário, Elisângela, porque, sim, o Brasil não tinha o que os outros países praticam. Nós tínhamos um ensino médio que estava dando muito errado. É bom que quem não conhece saiba que numa escala de 0 a 10, no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação, o ensino médio tinha a média 3,5, ou seja, não estava dando certo. Aí se resolveu adotar o que os outros países fazem, aumentar o tempo de aula para 5 horas, ainda não é suficiente 5 horas, nós temos que partir para ensino em tempo integral, como praticam praticamente todos os países de mesmo nível de desenvolvimento que o nosso, e, além disso, nós tínhamos 13 matérias, à época, exprimidas em 4 horas. Então, foi importante estabelecer áreas de aprofundamento, esses itinerários formativos, como foi falado na matéria. Só que, ao deixar tudo muito solto, sem ter uma coordenação nacional, o que acabou acontecendo é que alguns estados, só para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul, escolheu 28 áreas de aprofundamento. É uma logística impossível. Outros escolheram itinerários formativos bonitinhos, engraçadinhos, que acabaram até aparecendo na mídia, o brigadeiro gourmet, sabe, umas coisas assim. Então, era muito importante uma coordenação nacional e uma posição do Conselho Nacional de Educação de como organizar. A nova lei melhorou nesse sentido. A gente tem 4 áreas de conhecimento, que são as tradicionais, que estão nas 2.400 horas, e os itinerários formativos têm que dialogar com essas 4 áreas de conhecimento, fora o itinerário formativo de ensino técnico e profissional. A nova lei saiu um pouco melhor, mas faltavam definições do Conselho Nacional de Educação. No essencial, o aluno sai ganhando, porque sim, temos um pouco mais de flexibilidade curricular, mas sem brincando com a palavra fazer loucuras.
Cláudia, bom dia, prazer tê-la conosco aqui na Jovem Pan. Cláudia, a gente sempre escuta, né, que um país só vai se desenvolver de fato através da educação. Outros exemplos sempre são citados. Há um orçamento razoável para temas, praticamente dinheiro carimbado para a educação. Na visão da senhora, existe infelizmente esse apartheid da escola particular e escola pública hoje no Brasil, cada vez mais presente, né? A gente observa na família da gente. Eu sempre estudei em escola pública, meus filhos estudam em escolas particulares, né? É a destinação das pessoas que buscam aí uma qualidade de fato no ensino. Queria que a senhora fizesse então, por que é tão difícil então haver essa mudança, se é preciso ter uma coordenação de fato nacional, maior liberdade para os estados e uma gestão da educação. Nós precisamos de 30, precisamos de 35 ou estamos também gastando mal o dinheiro das pessoas, né, nos impostos nessa área da educação? Bom, Marcelo, infelizmente nós temos os dois problemas. Sim, nós gastamos muito com educação, mas sobretudo com educação superior. Nós gastamos muito mais com o ensino superior do que a OCDE gasta, e nós gastamos 1/3 com a educação básica do que a OCDE gasta per capita. Ou seja, nós temos um gasto insuficiente com a educação básica. Por quê? Porque por conta dos salários dos professores. O que mais impacta a aprendizagem do aluno é a atuação, a qualidade do professor. Então, é importante ficar atento para os salários para aumentar a atratividade da carreira de professor. Também é importante formar bem esses professores e garantir condições de trabalho adequadas. Além disso, e aí vem o teu comentário sobre as desigualdades educacionais, que são muito grandes no Brasil, nós temos que avançar mais rápido em direção ao ensino em tempo integral. O ensino em tempo integral não é só para a mulher poder trabalhar, é por outras razões também. Porque hoje em dia, em tempos que a gente compete com o ChatGPT, com inteligência artificial, nós temos que ter uma aula muito mais mão na massa, em que o professor não apenas forneça aulas expositivas, mas dialogue mais, faça vivências, crie processos interessantes e instigantes para o aluno aprender a pensar autonomamente, não a decorar o ponto de vista do professor. E isso demanda um tempo de aula maior e uma organização do trabalho do professor, com o professor dedicado a uma única escola e não tendo 10 horas numa escola, 15 na outra, indo para um município perto dele. Isso não funciona bem. Nós temos que avançar muito mais. E a outra questão da desigualdade é que na escola particular, muitas vezes o pai, ou a mãe geralmente, leva para atividades de enriquecimento de currículo no período em que a criança não está na escola. Na escola pública, especialmente os mais vulneráveis, eles têm a aula e acabou a aula, ou ele vai cuidar dos irmãos menores, ou ele vai para trabalho precarizado, ou ele fica na rua. Nenhuma dessas opções é boa. Nós precisamos avançar mais rápido para tempo integral. Diogo da Luz, a sua pergunta? Bom dia, professora Cláudia. Uma honra poder falar consigo. Eu vejo muitas discussões sempre pensando em modelos nacionais do currículo. Agora, o aumento das horas foi muito discutido e aprovado, e eu vejo também muitos pais e mães querendo esse aumento das horas, justamente para que seus filhos não fiquem nas ruas. Mas eu vejo pouquíssima discussão, pelo que me parece o mais importante, para as crianças aprenderem de fato português e matemática, porque nós vemos muitos jovens que não têm o conhecimento suficiente dessas duas matérias e sem elas não aprendem mais nada. Não seria mais eficaz se dessemos mais liberdade e autonomia aos estados e municípios para ver quais deles encontram melhores modelos e daí copiar para outros estados? Olha, Diogo, em certa medida isso foi feito no modelo anterior. E o que acabou acontecendo foi essa ideia que, como eu disse, o Rio Grande do Sul pegou 28 itinerários formativos, áreas de aprofundamento, ficou completamente insustentável. E alguns estados
acabaram também avançando em coisas que não faziam justamente o que você recomendou, que é fortalecer português e matemática. Não é porque português e matemática são matérias mais nobres, é porque ninguém aprende história e geografia, por exemplo, se não souber ler e escrever direito, né? Então, aprender leitura e interpretação de texto, produção textual, redação, é fundamental. Da mesma maneira, eu não aprendo física, química e biologia se eu não souber bem matemática, e eu não aprendo matemática se eu não souber bem português. Então, ter algumas diretrizes, como as que saíram agora, é muito importante, e elas vão ao encontro do que você falou. Vamos fortalecer as matérias obrigatórias e vamos abrir possibilidades de aprofundamentos. Diogo, se você tem mais ou menos a minha idade, você vai de lembrar o antigo clássico científico, depois dividiram humanidades exatas, biológicas. Eram áreas de aprofundamento, e é como o resto do mundo funciona. E normalmente isso é definido nacionalmente. Como construir exatamente, isso vai variar de estado para estado, afinal somos uma federação. Mas gostaria de lembrar que a Alemanha tem um currículo nacional, além dos currículos estaduais, que eles também têm lá, que partem do nacional. Zé Maria? Professora, muito bom dia. Colega seu aqui de Esplanada dos Ministérios, o Paulo Renato, deu um grande salto, né, ministra, na educação brasileira com todos na escola. Eu admito que foi ali o início de um processo. Mas depois faltou exatamente o que a senhora está criticando, que faltou a qualidade. O que aconteceu? Qual foi esse tropeço que colocaram todos na escola, mas não deram a qualidade de ensino? Olha, José Maria, a evolução vai por passos, né? Eu fui uma grande admiradora e amiga do Paulo Renato, e ele seguiu uma tendência mundial que foi definida numa conferência em Dakar, que para o ano de 2000 nós vamos garantir, para o ano de 2015 nós vamos garantir que todos estejam na escola no mundo, né? A Agenda 2030 já foi mais longe. A Agenda 2030 são aqueles objetivos do desenvolvimento sustentável. A de educação define que tipo de qualidade de educação é essa e traduz qualidade por aprendizagem. Qualidade não é piscina na escola, não é teatro, é criança aprendendo, como você bem colocou. O Brasil foi um dos últimos países do continente americano a colocar todas as crianças na escola primária. Eu queria lembrar que no final da década de 60, quando eu estava no ginásio, no então chamado ginásio, só 40% das crianças brasileiras estavam no primário. Então, e a Coreia já tinha universalizado, a Argentina já tinha universalizado, o Chile já tinha universalizado o acesso ao primário. Nós só universalizamos o acesso ao ensino fundamental como um todo na primeira década do século XXI. Então, nós estamos atrasados. E, infelizmente, os anos de escolaridade dos pais impactam nas chances de sucesso das crianças. 68% do sucesso de uma criança se explica por anos de escolaridade de seus pais. Então, nós tínhamos uma agenda de vamos colocar todo mundo na escola e agora vamos começar a avaliar. Foi o Paulo Renato que começou a avaliar a qualidade da educação para saber onde nós estamos. E aí, nas gestões seguintes, era importante começar a melhorar tanto a formação dos professores, porque eles são o fator mais importante, quanto a aprendizagem das crianças. A gente até pode dizer que melhorou, mas muito lentamente, muito lenta. A gente tem que pisar no acelerador. Muito bem, nós conversamos com a presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Foi muito esclarecedora, viu? Muito obrigada e, de novo, sucesso aos meninos que vão prestar hoje Enem.